Item 52 do nosso material didático, página 119, do livro 4 de História da Igreja. João Crisóstomo. Bom, esse é um católico, tá bom? Ano 407 da era cristã. João Crisóstomo morreu cerca de 90 anos após a organização da Igreja Católica. Esse período que nós estamos estudando agora, né? Bom, cerca de 90 anos depois que Constantino organizou a Igreja Católica. Nos seus dias, a Igreja Pentecostal Nova Profecia não possuía permissão para funcionar livremente. Eram os cristãos que viviam lá na região da atual Turquia, na Ásia Menor, na igreja de Éfeso, Esmirna. 30 anos antes, o Papa Damaso I havia proibido o funcionamento de toda a igreja e qualquer igreja que não seguia o rito da Igreja de Roma. Ela não podia nem ser chamada de igreja, tanto que eles chamam de montanistas, novacianos, donatistas. E lembre-se quem é esse Papa. Esse Papa, a eleição dele foi pior que uma eleição aqui no Rio de Janeiro. Aqui na eleição no Rio de Janeiro, eu já vi notícia aí de candidatos aí que já estão morrendo já. A briga para ser eleito, para chegar ao poder no Rio de Janeiro, é uma coisa assim. Mas eu ouvi, por exemplo, nesses 2 meses aí que estão falando em eleição, ouvi aí uns 2 candidatos que morreram, tá bom? Em 2 meses. Quantos morriam por dia na luta do Papa Damaso, né, o candidato na época Damaso, contra o outro candidato? A história diz que eram 137 mortos por dia. Bom, eu coloco aí um exemplo então desse João Crisóstomo e o que ele falava sobre pentecostalismo, falar em línguas espirituais. Cito aí um artigo que saiu na revista Obreiro, número 96, revista da CPAD, né, na página 10. Ele diz o seguinte: João Crisóstomo era patriarca de Constantinopla. No seu comentário sobre 1 Coríntios 12, versículos 1 e 2, escreveu que os dons espirituais, como a glossolalia, falar em línguas espirituais, eu coloquei em colchete, né, meu comentário, se tornaram tão raros com o tempo que as igrejas acabaram esquecendo a função deles na comunidade cristã. Mas não é isso não. Numa igreja que acredita em purgatório, como eles acreditavam, uma igreja que, na linguagem do apóstolo Paulo, assentava-se à mesa do demônio e bebia o cálice do demônio, fazia invocação ao mundo dos mortos, claro que os dons espirituais não vão se manifestar nessa igreja. É por isso que até hoje eu não acredito nesse movimento carismático da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela, até a história comprova, os seus teólogos, eles falavam, os dons espirituais não existiam na Igreja Católica. Os protestantes, eles serão enganados, porque eles vão falar, ó, ninguém viu mais esses dons espirituais na história, ninguém encontra mais, então esses dons espirituais foram só para a igreja primitiva. Lutero estava errado, Calvino, e até hoje eles defendem isso, que os dons espirituais cessaram, tá bom? Por que eles estavam errados? Porque tanto Lutero quanto Calvino olhavam para a igreja pagã, para a igreja católica. E olhar para ela, você não vai encontrar dons espirituais. Mas eu vou mostrar para vocês que nos dias de Lutero haviam igrejas pentecostais, então, igrejas que falavam em línguas espirituais. E Lutero vai perseguir elas, essas igrejas anabatistas pentecostais, né? O comentário prossegue. Na verdade, Crisóstomo não presenciou ninguém que possuía os dons espirituais por viver em uma igreja pagã. Bom, nós estamos aqui no ano 407 da era cristã. Esse ponto é importante na história para vocês também. Por quê? Faltam 3 anos para essa igreja pagã, na pessoa de Agostinho de Hipona, mudar a doutrina da salvação, de livre-arbítrio para a predestinação. Ok?
Até esse momento da história, todos os bispos, inclusive católicos, todos eles defendiam o livre-arbítrio, porque a igreja primitiva toda defendia o livre-arbítrio. Todos eles, sem exceção. Enquanto os pagãos defendiam a predestinação. E não existe dúvida disso na história. Ok? Então, por exemplo, João Crisóstomo, ali próximo de 407 da era cristã, o que ele faz? Ele defende o livre-arbítrio. Eu comento aí com vocês. Crisóstomo defendia o livre-arbítrio, doutrina que estava para ser negada por Agostinho de Hipona. Veja o escrito dele. Ele diz: porquanto Deus pôs em nosso poder o bem e o mal, deu-nos o livre-arbítrio da escolha, e quando não queremos, não nos força, quando, porém, queremos, nos abraça. Essa doutrina do livre-arbítrio, ela era defendida por toda a igreja primitiva. Agora você veja a loucura dos reformados, tá bom? Que estão pregando aí hoje, que defendem essa predestinação. E a loucura dos assembleianos também, que estão adotando essa doutrina. Por quê? Essa doutrina, ela foi organizada dentro da igreja pagã por um homem que defendia o paganismo. Nós veremos, faltam 3 anos para Agostinho de Hipona mudar essa doutrina. E Agostinho de Hipona, ele não só acreditava em purgatório e praticava a invocação ao mundo dos mortos, que ele escreveu a obra O Culto Devido aos Mortos, ou, em outra tradução, O Cuidado Devido aos Mortos, onde ele defende claramente que nós conseguimos influenciar no mundo dos mortos a crença do purgatório, e os mortos também influenciam no nosso mundo. Isso é paganismo, essa é uma igreja pagã. A pessoa que organizou a doutrina da salvação dos reformados era um homem que, na linguagem do apóstolo Paulo, estava sentado à mesa do demônio, bebendo o cálice do demônio. Isso é uma coisa muito séria. Um cristão de verdade não defende essa doutrina. Essa doutrina da predestinação é a doutrina do horóscopo. Porque o horóscopo era a crença da Babilônia, né? Nasceu na Babilônia. E essa crença diz que o nosso destino está determinado pelos deuses, que eram as estrelas. Júpiter era um deus para ele, né? A doutrina dos reformados nasceu no mesmo lugar que o horóscopo nasceu, na Babilônia. Era pregado por romanos, gregos, todos eles acreditavam na predestinação. Até esse momento da história, ninguém defendia a predestinação. Todos os escritos da igreja primitiva defendiam o livre-arbítrio. E está aqui, até um católico romano ainda não tinha coragem de mudar a doutrina da salvação. Então ele ainda defendia o livre-arbítrio. Isso é importante para você ver a mudança que vai acontecer em 3 anos, né? Nós estamos estudando no ano 407, no ano 410 Agostinho de Hipona vai mudar a doutrina da salvação e adotar o paganismo da predestinação, ok? O comentário prossegue, agora na página 120, né? Crisóstomo, como bom católico, perseguia os judeus, ou seja, era antissemita. Cristão de verdade, irmãos, ele ama os judeus, ele ora pelos judeus, ele defende os judeus, ok? Enquanto um católico, ele sempre perseguiram e mataram os judeus na história. Eu vou contar para vocês um pouco de história da igreja, eu conto um pouco da perseguição dos católicos. Eu vou contar para vocês a história de um rabino que o padre ficou pregando para ele, o rabino não aceitou, o padre mandou cortar a mão e os pés do rabino. Você acha que eles são cristãos? Bom, vou colocar uma citação aí agora para vocês, olha, de um reformado, né? Ok? Da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. Veja o que ele diz. João Crisóstomo, o Boca de Ouro, é um exemplo notável. Ensinava que a sinagoga é um prostíbulo e um teatro, um covil de animais impuros. Nunca um judeu orou a Deus, são todos possessos pelo diabo. Era assim que eles tratavam os judeus.
Um cristão de verdade não fala assim. Tá bom? Bom, eu cito agora um historiador judeu, está lá nas referências bibliográficas, tá bom? Chamado Joffe, que ele fala o seguinte: inversamente, o arcebispo de Constantinopla, João Crisóstomo, ao qual se atribui o pioneirismo de uma corrente, ele escreveu corrente cristã, esse judeu. Porque eu sempre falo para vocês, os judeus estão enganados até hoje, porque eles pensam que essa igreja aqui é cristianismo. Eles não olham para os novacianos, não olham para os montanistas, nem para os donatistas. Então, ele chamou de cristã, mas eu mudei e botei entre colchete católica, tá bom? Ele atribui o pioneirismo de uma corrente católica especificamente antissemita. Isso é um judeu escrevendo. Chamava as sinagogas de antro de salteadores e covil de bestas e alertou contra cristãos judaizantes que observavam os dias sagrados e festividades judaicas. Por quê? Porque tinham cristãos que eles mantinham a data da Páscoa. Eu mantenho a data da Páscoa até hoje. Foi o dia e hora da morte do meu Salvador, então eu quero manter essa data e hora. E a história já diz que João Crisóstomo criticava. Por quê? Porque nós sabemos que a igreja de Roma tinha mudado essa data. Essa data é profética. Ela me diz o dia e a hora da morte de Jesus. O dia e hora que os católicos celebram aí, ele está errado. Ele está errado. Eu mostrei isso para vocês exatamente no dia da Páscoa, no ano de 2024. Não que o dia da Páscoa católica cai num determinado dia e a Páscoa, segundo a Bíblia, cai em outro dia diferente. Eu quero celebrar o dia que Jesus morreu, a hora que Jesus morreu. Eu tenho essa autorização, os católicos diziam que não. Bom, ele prossegue. Aparentemente, sua visão rendeu frutos políticos. Em 418, quando os judeus foram banidos dos cargos públicos romanos. Então, veja, os judeus, eles não eram perseguidos no período do Império Romano. Talvez você aponte para o seguinte: pastor, eles foram perseguidos pelo imperador Adriano. O imperador Adriano perseguiu os judeus, por quê? Porque os judeus fizeram uma rebelião quando ele mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, botou o nome de Júpiter Capitolino, né? Em Jerusalém. Aí os judeus se rebelaram, foi a rebelião de Bar Kokhba. Não foi uma perseguição. Ele mandou o exército romano para acabar com a rebelião. Mas depois vieram outros imperadores e os judeus voltaram a ser tratados normalmente no Império Romano. Ok? Mas quando chega a Igreja Católica Romana, o que ela faz? Ela persegue. E esse antissemitismo, isso é coisa do inferno. O cristão, ele sabe que os judeus, eles voltarão a ser o povo de Deus. Tá bom? Que fique bem claro, se algum dia algum judeu estiver vendo esse vídeo que eu estou gravando, os judeus precisam rever a visão que eles têm do catolicismo. Quando eles olharem para o catolicismo, não olhem para o catolicismo como seguidores de Jesus, porque seguidores de Jesus nunca perseguiram os judeus na história. Os novacianos não faziam isso, os montanistas não faziam isso, os donatistas não faziam isso. E eu digo para vocês claramente, essas eram as verdadeiras igrejas na época. Tanto que estamos no ano 410, faltam 4 anos, no ano 411, Agostinho de Hipona consegue, junto ao Papa, autorização para usar o exército romano para matar essas 3 igrejas e outras igrejas menores, como eu falei para vocês. Isso está na história, não tem como eles esconderem. Tá bom? Mas eles não conseguem destruir essas igrejas. Eles dizem que conseguiram destruir, mas não conseguiram não. Nós estamos aqui, a Assembleia de Deus é herdeira daquela fé. O comentário prossegue. Os católicos, graças a Eusébio de Cesareia, acreditavam que os judeus não faziam parte do plano de Deus, estavam definitivamente rejeitados
e Jesus não voltaria para reinar sobre eles. Tá bom? Eles seguiram essa heresia. Tá bom? Bom, eu cito aí um exemplo também, faço uma citação, um livro interessante que eu recomendo a vocês, 2000 anos de cristianismo carismático, ou 2000 anos de cristianismo pentecostal. Ok? Ele diz o seguinte: João Crisóstomo, o patriarca de Constantinopla, se queixou do caráter da igreja dos seus dias, dizendo que ela não se diferenciava muito de uma feira ou de um teatro. Olha só, isso é o que um católico, isso é um católico descrevendo a igreja católica daquela época. Ele prossegue: se alguém está tentando ou pretendendo corromper uma mulher, suponho que não haja lugar melhor para ele do que a igreja. Uma coisa horrível, né? Uma coisa horrível, mas nós sabemos que nesse período as mulheres, elas sofriam muito, e muitas mulheres, às vezes, que ficavam viúvas, elas eram abandonadas. E o que eles faziam? Se aproveitavam dessas viúvas. Não, eu falo sempre principalmente de questão doutrinária, mas eu vou citar João Crisóstomo, que ele descreve a Igreja Católica como uma igreja corrupta. E prossegue. Isso é o João Crisóstomo falando. Ou seja, o livro está citando João Crisóstomo. Ele prossegue. E se há algo que se queira vender ou comprar, a igreja será mais conveniente que o mercado. Ou se alguém quiser saber de algum escândalo, você perceberá que aqui há mais disso que no fórum. Isso é um católico descrevendo a Igreja Católica nesse período, ano 407 da era cristã. O comentário prossegue. Crisóstomo usa essa corrupção para explicar por que a Igreja Católica não possuía os dons espirituais. Veja o que ele diz. Sendo assim, não é surpreendente que Crisóstomo expresse uma ignorância dos carismatas, dos dons espirituais, alencados em 1 Coríntios 12. Ele diz: as trevas são produzidas por nossa ignorância dos fatos referidos e por sua cessação. Olha o que ele está dizendo. Aqui, esse livro, 2000 anos de cristianismo carismático, está citando João Crisóstomo, e João Crisóstomo descrevendo, um católico descrevendo a Igreja Católica, ele diz que as trevas tomaram conta da Igreja Católica, de maneira que cessaram os dons espirituais. Esse homem, ele não conseguia ver, mas a verdadeira Igreja de Jesus eram os novacianos, os montanistas, os donatistas. Só que ele já estava com aquela mensagem que vinha há séculos da Igreja de Roma, pregando que Pedro fundou a Igreja de Roma e colocou ela como a Igreja de Jesus, e que ela tem a responsabilidade de manter a Igreja de Jesus. Só que eu mostrei para vocês na história que essa igreja, ela vinha se corrompendo desde ali do ano 150, quando ela alterou a data da Páscoa, aí tentou obrigar as igrejas a seguirem a data da Páscoa, aí ameaçou excluir as outras igrejas. Que autoridade que ela tinha? Irineu de Lyon escreveu para ele e falou assim: que isso? Que autoridade você tem para excluir? Nós aqui, Irineu de Lyon, ele seguia a Páscoa segundo a data bíblica. E Roma quer mudar essa data da Páscoa e quer excluir as outras igrejas por não seguir essa data da Páscoa. Lá ainda nos anos 150. E essa heresia da mudança da data da Páscoa, claro, vinha até os dias aqui de Crisóstomo e prossegue até hoje. Tá bom? Tá bom? E o historiador desse livro, 2000 anos de cristianismo carismático, então ele conclui: ao menos nessa região, parece que os dons pararam de operar. O motivo parece óbvio. Então, irmãos, nós estamos diante de um momento, irmãos, fantástico da história da humanidade. A nossa geração é uma geração privilegiada. Nós temos informações sobre tudo na história.
Hoje nós conseguimos, através da arqueologia, da ciência, responder uma série de coisas da história. Nós temos acesso a documentos fácil. Você vai na internet, você compra um livro na Amazon, começa a ler o livro na mesma hora. Eu sempre recomendo a vocês um Kindle. Você começa a ler o livro na mesma hora. Você tem livros escritos na Inglaterra há 100 anos, 200 anos, 400 anos. Há 600 anos nós encontramos escritos de anabatistas, coisa que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, quando eu era aluno do IBP, eu virei para o Lourenço Ouço e perguntei por que nós não temos mais livros sobre a história da Assembleia de Deus e da verdadeira igreja. E eu até confidencio aqui para vocês uma coisa que o missionário Lourenço Ouço falou e que está se cumprindo aqui na nossa turma. Esses dias eu contei para minha esposa e para o irmão Jonas Valenço, que é um irmão que trabalha comigo. Eu contei que eu falei para o pastor Lourenço Ouço, ele falou assim, é verdade, nós não temos livros que contam a nossa história, a igreja sempre viveu sofrendo tanta perseguição. Aí ele virou e falou assim, quem sabe você não é a pessoa responsável por essa missão. E eu estou escrevendo essa obra, já escrevi 5 livros sobre a história da igreja, e eu digo que essa obra que eu estou escrevendo, em nome de Jesus eu digo, é um cumprimento daquilo que ele falou para mim. Tá bom? E repito para vocês, com esse material que vocês têm nas mãos, ninguém vai conseguir enganar vocês, dizer que nós saímos da igreja católica, que nós somos protestantes e reformados. Nada disso. Nós somos das igrejas anabatistas. Pode dizer que nós somos novaciano, montanista, donatista, porque não existe heresia nessas igrejas. A heresia estava na igreja católica romana.